Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais gestores do mercado, economistas. Estou aqui hoje com Alexandre Silvério, gestor com mais de 30 anos no mercado. Não, deve ser menos, deve ser menos. Deve ser menos. E, enfim, com longas passagens aí pelo Santander, a ZQuest e agora com uma gestora nova que ele mesmo fundou, CEO da Tenax Capital, já com mais de 1 bilhão sob investimentos. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos aqui do Vozes do Mercado. Sempre um prazer falar com vocês, falar com a audiência, tentar explicar um pouco esse mundo complexo que a gente está vivendo, né? Estamos gravando aqui numa segunda-feira após bombardeio lá no Irã, no Israel. Então, acho que tem bastante assunto macro, micro, e espero que a nossa conversa flua muito bem e que seja um bom conteúdo aí para os espectadores. Com certeza será. Alexandre, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, acho que é bastante legal começar por aí, que é um assunto bem quente, né? A gente teve uma retaliação, de certa forma, do Irã a Israel, né, o ataque na embaixada da Síria. Praticamente todo o ataque foi interceptado pelo sistema de defesa de Israel, não teve nenhum morto. E hoje o mercado amanheceu meio estranho, né? O petróleo em queda, as bolsas ali oscilando, agora fechou, tá caindo um pouco mais. Qual que é a leitura que vocês fazem de todo esse movimento e como que isso pode impactar principalmente o mercado de petróleo agora? Eu vou começar respondendo fazendo a brincadeira dos 30 anos. É verdade, tá, gente? Assim, eu comecei no mercado em 1994, né? Fazendo gestão de fundos de ações. De lá para cá, teve várias crises, algumas guerras. A Tenax, inclusive, começou no dia 25 de fevereiro, cota 1, foi 25 de fevereiro de 2022. Para quem não lembra, foi no dia seguinte do início dos bombardeios russos lá em Kiev, na Ucrânia. Então, o que eu aprendi também ao longo desses quase 30 anos é que a gente várias vezes tem que trocar o chapéu de economista, de gestor de recursos, de gestor de risco, que eu acho que é uma atividade bastante importante também no que eu faço, também por estrategista, e acaba que a gente tem que tentar entender o máximo que pode, dentro também de uma limitação de reconhecimento também de uma certa ignorância em alguns aspectos. Sobre esse tema do fim de semana, e aí vestindo o chapéu de estrategista de guerra, né, vamos dizer assim, que é um negócio que eu não sou, mas que todo mundo que faz o que a gente faz é obrigado, pelo menos, a tentar estudar bastante sobre todos os acontecimentos que podem impactar os preços dos ativos, é o que você um pouco comentou, né? Hoje, de certa forma, os ativos estão reagindo, alguns dos ativos, eu diria, principalmente os ativos que mais sofreram na sexta-feira, como o petróleo, que subiu bastante, né? Como um possível sinal de risco, né? de uma guerra iminente. Acho que muito em função do quão foi avisado esse ataque. Agora, não dá para descartar, e aí eu acho que a gente tem que olhar essa foto de hoje com bastante cautela, porque tem um filme acontecendo, foi algo inédito, né? Uma retaliação desse tamanho, apesar de, como diria, bola cantada, né? Ou seja, avisada e com poucos danos. Qual é o tamanho da retaliação que vai vir agora de Israel? Qual o possível contra-retaliação? Ou seja, o ideal para o mundo como um todo, não só do ponto de vista do mercado financeiro, obviamente, né? Mas do ponto de vista do risco geopolítico e obviamente, de todos os envolvidos, né, civis também, é que parasse por aí. Eu vou ser bem sincero sobre a minha opinião sobre isso. Eu acho bem improvável. Acho que foi algo, como eu disse, inédito, algo muito relevante para o futuro, né, das relações ali no Oriente Médio. Eu acho que agora a gente, de novo, colocar esse chapéu mais de gestor de risco, como analista de mercado, e tentar avaliar possíveis consequências para os principais ativos. Acho que o petróleo, obviamente, que subiu muito sexta-feira e hoje não está subindo tanto, mas a gente tem outros preços que estão sendo impactados, né? Se a gente for olhar para o mercado brasileiro hoje, isso fica muito claro, com uma queda pronunciada da Bolsa, uma alta do dólar frente ao real bastante grande. Hoje, durante o dia, o real chegou a bater quase 5,20.
em relação ao dólar, e uma abertura das taxas de juros, né, futuras bastante significativa, já vindo de algumas semanas, na verdade, não diria nem só na semana passada, de aberturas de taxa, que também estavam acompanhando taxas em abertura nos Estados Unidos, né? Que é um capítulo à parte, que eu acho que a gente vai falar um pouco para frente. Então, sob essa ótica, para finalizar, eu acho essa introdução aqui em relação ao que está acontecendo do fim de semana e o que aconteceu hoje nos mercados, eu acho que é muito cedo para a gente ter a real dimensão para onde isso vai direcionar. E o que os ativos estão fazendo hoje, basicamente, na minha opinião, é que os agentes econômicos estão retraindo o risco. Então, tem muita gente tirando o risco da mesa para exatamente esperar, aguardar as próximas horas, quem sabe dias, e podem levar semanas em relação às consequências do que aconteceu no último fim de semana. E, Alexandre, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo, gás natural do mundo. Com ele se envolvendo numa guerra, em um conflito contra Israel, qual o potencial de alta, talvez, do petróleo? Esse petróleo que a gente tem hoje a 90 dólares o barril, ele não reflete essa realidade de um conflito com Israel? Não, definitivamente eu acho que não. O Irã é um país bastante relevante na cadeia produtora, mas vinha sofrendo uma série de embargos ao longo das últimas, eu diria, décadas, né? Mas mais pronunciadamente nos últimos anos. Esses embargos foram sendo diminuídos, né? Desde que o governo Biden assumiu, mas ele ainda não voltou de uma maneira oficial, vou colocar assim, de uma maneira muito forte para o mercado produtor. Ainda está muito pequena a produção frente ao potencial de produção que o Irã tem. Ainda assim, é um protagonista nesse mercado. Eu acho que o que mais me preocupa em relação ao que está acontecendo, na verdade, é toda a cadeia de logística que envolve aquela região. Pelo aquele Estreito de Hormuz, que não é ali colado nem no Irã, nem em Israel, mas por onde a produção do Oriente Médio acaba tendo que passar e onde tem tido vários tipos de ataques, inclusive terroristas ali naquela região, passa uma porcentagem gigantesca da produção mundial de petróleo. E ali poderia, assim, uma escalada da guerra que pudesse interromper, por exemplo, o tráfego de navios de outros países produtores da região, muito significativos, como a Arábia Saudita, próprio Iraque e outros países árabes. Isso seria muito disruptivo para a cadeia de oferta de petróleo no mundo. E eu acho que aí a gente está falando de um petróleo facilmente acima de 100, podendo atingir níveis 120, talvez. Mas, por enquanto, eu acho que isso ainda é bastante especulativo, dado que não teve nenhuma indicação nesse sentido. Fica aqui, acho que uma questão que a gente sempre considera lá na Tenax, em qual é a assimetria. Né? O que a gente quer dizer com isso? Qual é a maior probabilidade, vis-à-vis também, qual é o movimento que aquele preço pode ter? Dado tudo que está acontecendo, dado inclusive a força da economia americana e uma economia chinesa, que depois a gente pode começar também a comentar, que está, para todo mundo está fraca, mas vai crescer em torno de 5%, o balanço oferta e demanda de petróleo, obviamente que depende muito de alguns produtores, mas não me parece indicar uma economia tão forte a 90 dólares. Eu acho que tem pouco downside para esse patamar. Mas se eclodir um conflito ainda mais duradouro ou que interrompa essa cadeia de oferta que eu falei, principalmente da parte logística, poderia ir para 120 dólares. Então, eu acho que a 90 dólares o petróleo está subavaliado, na nossa opinião. O que traz um problema, tanto para a economia global, se acontecer uma alta muito pronunciada, do ponto de vista de retração de atividade, mas também do ponto de vista de algo que ressurgiu com uma preocupação no mundo, né, e principalmente nos Estados Unidos, e de certa forma no Brasil também é sempre uma preocupação, que é a questão da inflação. Né? Porque o petróleo mais alto vai levar a uma possível retomada de um ambiente um pouco mais inflacionário. E isso no momento em que o Banco Central americano está discutindo arduamente, né, quando começa a cortar juros, e o nosso Banco Central aqui também se encontra num ciclo já avançado de corte de juros, mas
está aí com toda a dificuldade de reduzir a inflação de serviços e tudo, e mais próximo talvez do fim do ciclo do que do início do ciclo, dado que a gente caminha aí para estarmos próximos a um dígito em breve, eu acho que uma alta do petróleo seria tudo que a gente não precisaria agora, Guilherme. O mundo inteiro está querendo, né, pôr panos quentes nessa confusão toda, né, de certa forma. Era o interesse do mundo inteiro, né? Só não sei se é interesse dos envolvidos diretamente. Acho que essa é a grande questão, né? Mas, de certa forma, em negociação, a gente tem que entender também os sinais que são dados. Eu acho que o sinal que foi dado esse final de semana foi que poderia ter sido muito pior, concorda? Poderia ter sido um ataque de surpresa, talvez com mísseis mais potentes. Acho que foi tentado dar um sinal de que, ó, não vamos escalar isso de uma maneira desproporcional. Vamos aguardar as próximas etapas, aí, os próximos capítulos de algo tão importante, que eu acho que vai mexer muito com os mercados. Acho que a volatilidade dos mercados subirá muito nas próximas semanas. Alexandre, está tocando nesse ponto que você bem levantou aqui, a questão da inflação, né? É um momento que isso ocorre, essa alta do petróleo, assim, acho que é um dos piores possíveis, né? Porque o Fed está esperando ali o PCE bater 2% ou chegar mais próximo para começar a cortar e tudo isso pode ser jogado por água abaixo, né? Assim, com o petróleo subindo, bate ali na inflação de curto prazo e como que fica o corte de juros com isso aí, né? Olha, eu acho que o Fed ele já estava convivendo com um grande problema, que era uma economia... grande problema, entre aspas, tá? Vou colocar do ponto de vista da condução da política monetária, né? A gente tem cunhado lá uma expressão na Tenax, nossa economista-chefe, a Débora Nogueira, até colocou numa apresentação que eu fiz semana passada, que fala sobre o excepcionalismo norte-americano, né? Os Estados Unidos está passando por um momento da sua economia, e hoje, enquanto a gente está gravando aqui, nessa segunda-feira, saiu mais uma projeção do que eles chamam de nowcast, né, que é a projeção na ponta do PIB, e voltou a subir. Já está subindo o PIB esperado para esse trimestre de 2,8% de crescimento. Se você perguntasse para mim há um ano atrás que os Estados Unidos manteria a taxa de juros por tanto tempo acima de 5%, que as taxas de juros reais, que são as taxas de juros de longo prazo, tá, de 10 anos, que convivemos com essas taxas de juros abaixo, quase zero, vou colocar assim, abaixo de zero durante um tempo, mas na média, em torno de zero, desde a grande crise financeira de 2008. E ela já está num tempo substancialmente grande, aí quase mais de um ano, em torno de 2% a taxa de juros real, e a economia americana não dá sinais de fraqueza. Esse é o excepcionalismo norte-americano. A economia americana está conseguindo conviver com taxas de juros mais altas, sem ter uma grande redução da sua atividade, né? Muita gente especulou, e a gente esperava em algum momento algum tipo de recessão. Muito se falava do hard landing, do soft landing, e a gente está tendo um no landing, né? O mercado gosta dessas expressões, mas na prática é isso que está acontecendo mesmo, né? A economia americana segue dando sinais inequívocos de força, né? Tanto do ponto de vista de resultado das empresas, isso está se refletindo aí em altas constantes, principalmente nas empresas de tecnologia, por isso o S&P está tão alto, mas também do ponto de vista de dados econômicos, mercado de trabalho extremamente forte, consumo muito, muito forte, seja em função das transferências de renda que foram realizadas durante e após a pandemia, bem como também impulsos fiscais do governo, que está fazendo com que o consumidor americano, seja pelo efeito riqueza dos seus bens, né, ativos como um todo, ações, imóveis, bitcoins, pode colocar tudo aí, está muito alto o nível de preço. Então, o consumidor americano, principalmente o consumidor americano numa idade de alto consumo, e a gente está falando entre 40 e 60 anos, em que ele já tem uma poupança acumulada muito grande e está perto de se aposentar, esse consumidor americano enriqueceu, entre aspas, muito fortemente nos últimos anos. E está propenso a gastar. Isso está tornando o trabalho do Fed mais difícil, porque está difícil controlar a inflação, como você falou, de serviços, a inflação ligada a consumo, por consequência. E aí, se você entrar ainda
fazer um trocadilho aqui horroroso, jogar gasolina, né? Jogar petróleo nessa equação, vai ficar ainda mais complicado, né? Porque os efeitos secundários têm um efeito direto, que eu acho que é minimizado pelo core, né? O núcleo, né? dos índices de inflação, mas é óbvio que tem efeitos indiretos da alta da gasolina para o que o Fed olha. Então, o trabalho dele vai ficar mais dificultado. Como se já não bastasse um mercado, como eu falei, de consumo e trabalho tão apertado como a gente está vendo. Agora, esse é um bom problema para os Estados Unidos, né, de certa forma. A economia conseguir conviver com uma taxa de juros elevada, para os padrões deles, obviamente, está deixando os Estados Unidos numa situação dessa excepcionalidade, né, que a gente está chamando. Agora, para o resto do mundo é muito pior. Por quê? Os Estados Unidos foi o grande atraidor de recursos, de investimentos globais ao longo dos últimos anos. Seja para títulos, seja para ações, seja para investimento. Os Estados Unidos se beneficiou muito do pool de investimentos globais nas últimas, eu diria, décadas. E hoje, a maior parcela disparado da história de investimentos são em ativos americanos. Isso porque a Europa perdeu representatividade, porque o Japão perdeu representatividade, a China chegou a ocupar um bom espaço, mas de alguns anos para cá vem enfrentando algumas dificuldades, seja por causa das dúvidas em relação à condição da economia pós-pandemia, seja por questões geopolíticas, por questões até de decisões governamentais de restrição à livre economia, vamos colocar assim, né? Restrições ao setor de tecnologia, por exemplo. Então, os Estados Unidos e emerging markets como um todo, né, excluindo China, também perdeu relevância. Uhum. O que eu acredito, olhando para frente, em relação a esse ponto, a gente depende muito da queda dos juros americanos. Se os Estados Unidos começarem a cair juros, eu acho que essa super representação dos ativos americanos nas carteiras globais pode começar a diminuir. Isso deve beneficiar emerging markets, deve beneficiar algumas regiões do mundo. Eu acho que o Brasil é um dos candidatos a se beneficiar disso. Não foram anos ruins, necessariamente 22 e 23, para investimentos estrangeiros no Brasil. Sim. Se a gente for olhar tanto investimento direto, mas investimento em portfólio, só olhar os dados da B3, né, em relação à Bolsa, entrou dinheiro no Brasil. Mas isso é interessante. Entrou dinheiro no Brasil não porque mercados emergentes estava capturando uma parcela maior desses recursos globais. Isso porque o Brasil... Foram 4 países que se beneficiaram bastante nos últimos anos de uma retração do investimento na China. Foram 2 ligados à tecnologia, Índia e Coreia, e esses 2 continuam se beneficiando bastante em 2024. O México, que sem dúvida alguma, talvez na América Latina, foi o país que mais se beneficiou, não é à toa que o peso mexicano é a melhor moeda da América Latina nos últimos 2, 3 anos. E isso pelo tema de nearshoring, como a gente chama, né, da proximidade da produção ao mercado consumidor, e os Estados Unidos está ali do lado, isso ajuda muito, geograficamente falando. E o Brasil, de certa forma, se beneficiou também, eu digo um pouco por WO, mas um pouco também pelo agro, pelo fato da gente ter passado por alguns testes aqui da nossa democracia e a gente mal bem conseguiu crescer mais do que o esperado ao longo do tempo. Não tem muitos lugares não como a gente, tá? Então, não é o aluno nota 9, como alguns gestores falam, mas também está longe de ser um dos piores dessa turma. Agora, vou voltar ao tema principal, que eu acho que está norteando essa dificuldade de performance dos países emergentes, por consequência do Brasil, além dos temas locais que a gente vai falar também depois, eu acho. Os Estados Unidos precisam começar a cair o juro. Sim. E pelas indicações mais recentes, tanto dos dados econômicos que eu já citei, como também dos próprios diretores do Fed, isso está sendo adiado. Eu acho que vai ser muito interessante ver a próxima reunião do Fed, o que vai acontecer lá com o gráfico de quantas reuniões eles acham que o juro cai esse ano. Até a reunião mais recente eram 3. Sim. Eu acho que eu não descarto, eu acho que é mais provável, na verdade, que isso caia para 2. E aí a gente vai empurrar esse corte de juros para o meio do segundo semestre, na melhor das hipóteses.
Até lá, eu acho que o Brasil vai continuar tendo dificuldades de ter uma performance estelar nesse cenário de juros americanos tão alto. Legal. Alexandre, tem algumas provocações, talvez. No início do ano a gente entrou, praticamente o mercado inteiro entrou achando que o Fed ia cortar em março, vieram os dados, mudou a comunicação. A gente também. E hoje estão precificando em setembro, né? Não muito antes da eleição americana, para o Fed começar a cortar os juros, em termos de, talvez, essa discussão entrar na discussão política também? Esse é um excelente ponto, Guilherme. Seria muito bom se ele pudesse já cair agora, né? Uhum. Se as condições de contorno do ponto de vista de atividade, mercado de trabalho, já dessem mais tranquilidade para ele. Acho que o Banco Central americano, dá para dizer que ele é o Banco Central mais independente do mundo. Mas nem ele está imune a críticas de possível influência política. Tem acontecido isso reiteradamente, assim, de uma forma mais recente, eu diria. E eu acho que isso é um complicador, sim, para a reunião de setembro. Mas eu acho que, bem justificado, esse corte de juros, de certa forma, ele consegue ser defendido tecnicamente se a gente tiver com o PCI, como você bem falou ali, se aproximando do 2, se a gente tiver um cenário do mercado de trabalho um pouco menos exuberante do jeito que a gente está vendo, né? Só lembrando, poucos dias atrás a gente teve um dado do mercado de trabalho que foi o mais alto dos últimos, para esse mês, então, eu acho que dos últimos anos. O payroll ali. O payroll, forte, né? Muito forte, acima de 300 mil. Então, uma economia que, por mais que o Fed esteja mantendo o juro alto, está indo muito bem. Então, é uma situação engraçada, né? Porque o incumbente deveria estar feliz com isso, né? Porque se a economia está indo bem, é um sinal que isso deveria render voto, né? Se o cara caiu, se o Fed caiu os juros só em setembro, não dá tempo desse corte de juros bater no bolso da população, bater na atividade até a eleição. Mas a retórica vai existir, né? Então, por isso que eu acho que, no final, por toda a independência que eles têm, né, pela diversidade que o FOMC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá, tem, o número de membros é gigante, né, são votantes, os principais Feds, né, regionais. Então, assim, eu diria que essa conversa é uma conversa muito política e menos técnica. Mas ela existe, você tem toda a razão. E eu acho que o comitê vai decidir o que for melhor, independente da véspera ou não da eleição. E eu acho que o impacto na prática é pouco, apesar de o discurso poder fazer barulho. Exato. E, Alexandre, eu até assisti uma entrevista recente que você concedeu a outro veículo no início do ano. Você fala ali que, de certa forma, alguns hard landings nasceram no soft landings. Alguns soft landings acabam se tornando hard landings. Um dos meus sócios que cunhou essa frase, o Vinícius Fukushiro, que sempre fala, todo hard landing passa por um soft landing, é isso. Qual que é a chance desse soft landing virar um hard landing caso o Fed deixe para cortar só depois das eleições? A gente só vai saber lá na frente, mas a sensação que eu tenho é que a gente está muito longe desse cenário hoje. Muito longe. Está muito forte a economia americana. Então, assim, se ele cortar em junho ou em setembro, a gente ainda não vai ter um cenário, na minha opinião, de uma queda muito pronunciada dos dados americanos. Então, ele vai conseguir calibrar a política monetária com uma certa tranquilidade. Eu acho que, na verdade, o risco está para o outro lado. O risco está em a gente ter uma retomada da inflação. E por isso que ele está sendo tão cauteloso, né? A gente falou do petróleo aqui, a gente tem aí... E, de novo, se for olhar o que eu falei também em outros eventos que eu tive, eu não esperava, e a equipe econômica da Tenax, a equipe de gestão da Tenax, a gente é um time e a gente faz todas as projeções, são baseadas no melhor julgamento da nossa equipe como um todo. A gente não tinha realmente uma expectativa desse excepcionalismo, né? Dessa performance tão forte da economia americana. Então, tudo indicava que... E no final do ano, é bom lembrar, o próprio Fed achava isso, né? Assim, tanto o comitê quanto o presidente do Fed, o Jeremy Powell, fez o que a gente chamou de pivô ali, né?
usando o nosso jargão aqui brasileiro, deu um certo cavalo de pau, afirmando, olha, assim, a economia está enfraquecendo, eu acho que a gente vai ter que começar a cair os juros nos próximos meses, né? Foram alguns membros, na verdade, do Fed. Então, indicando que março seria já talvez adequado, dado o sinal que a economia estava dando naquele momento. A economia reacelerou, né? Em janeiro, aí acharam que era algum efeito estatístico, voltou a ficar forte em fevereiro, e em março os dados recentes têm mostrado também uma economia mais forte. Então, o cenário mudou, e acho que a gente é obrigado a reconhecer que quando o cenário muda, a gente tem que mudar também. Sim. E o Fed faz a mesma coisa, tá? Assim, não tem nenhum mal nisso. Aí eu acho que... Por isso que eu acho que esse risco mudou. Acho que eu não consigo enxergar até onde a minha vista alcança um cenário desse possível hard landing. Sim. Pode acontecer, né? Pode. Sim, claro que pode. Se a gente avançar até 2025 sem cortar os juros e os sinais já forem de que a economia está acomodando, isso pode acontecer. Não é, de novo, olhando para o balanço das famílias, para o balanço do consumidor e olhando para o balanço da grande maioria das empresas americanas, não é isso que se configura a economia hoje. A economia se configura mais forte do que o esperado. Então, é prudente aguardar. A gente veio... Esse é o que os economistas chamam de last mile, né? A última milha, né? O último pedacinho desse cenário de desinflação, de derrubada da inflação. É sempre mais difícil. E todo mundo já falava isso lá atrás. Sejam os craques da economia, né? Os grandes economistas, seja o próprio Banco Central americano e o nosso Banco Central também. Na sensação de que trazer a inflação de 7, 8 para 4 seria tranquilo. De 4 para 2, no caso dos Estados Unidos, né, essa última milha é mais difícil. A gente está experimentando exatamente isso. E, Alexandre, uma última aqui sobre Banco Central americano. Economia muito forte, poucos sinais de desaceleração, desemprego muito baixo, e o risco da inflação voltar a subir. Uma alta de juros está descartada? Eu diria que ela é muito improvável. Muito improvável. Principalmente pelo fato de que a gente já está chegando perto, do ponto de vista da inflação, aonde o Banco Central deseja. Agora, a gente vai ter que observar, mais uma vez, como é que o mercado de trabalho vai se comportar. Acho que esse é o grande tema, tá? Porque o mercado de trabalho acaba assim, escoando, né, para consumo / inflação de serviços, né, que é o grande problema hoje, dado que toda a inflação que a gente acabou tendo de oferta, em função inicialmente da confusão da pandemia, depois da questão da guerra da Ucrânia, isso já está razoavelmente equacionado, desde que a gente não ecloda esse conflito lá no Oriente Médio de uma maneira descontrolada. Uhum. Agora, então, essa inflação de serviços, essa inflação mais ligada a consumo, essa última milha, como eu falei, ela é muito dependente do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho não está reacelerando quando a gente olha médias móveis e tudo, mas o último dado deu uma pulga atrás da orelha, mostrou que está firme. E são várias variáveis que a gente está falando aí, né? Tem algumas teses sobre imigração, tem algumas teses sobre subnotificação de trabalhadores, né, em função de serem trabalhadores imigrantes não legalizados. Então, é um cenário bastante complexo, eu diria, mas que eu acho muito improvável. Essa é a minha resposta. Né? Uhum. Impossível a gente nunca pode afirmar, mas assim, o próximo movimento eu acho que vai ser queda. A discussão aqui é quando. Na nossa opinião, na Tenax, ainda é esse ano, muito provavelmente em setembro, como a gente disse, e teremos 2 cortes esse ano. Esse é o cenário base nosso, à luz de hoje, à luz do que a gente está conseguindo enxergar e os nossos modelos também de inflação para os Estados Unidos e também de atividade.
se tivermos um choque e se tivermos uma reaceleração do mercado de trabalho, ficando para 2025 esse corte de juros nos Estados Unidos, acho que é um cenário bem mais difícil, como eu já falei, para o mundo como um todo, para os ativos de risco de emerging markets e, por consequência, para o câmbio aqui e para o Banco Central também. Uhum. Alexandre, eu tinha prometido que esse é o último de Banco Central americano, mas agora deixou uma deixa aqui, eu queria entender melhor um pouco dessa visão. São 2 cortes que vocês estão programando no cenário base, né? Isso. Na última projeção do Fed eram de 3 cortes. Exato. Havia ali, eu lembro, um temor de que já se fosse cortado de 3-2 naquele documento. Ele fazendo essa alteração no meio do ano aqui, a gente pode esperar uma reação negativa? A Bolsa americana acho que está no caindo? preço isso. Está no preço. Eu já. acho que está no preço. Tá. E outra questão, agora puxando para a política monetária brasileira, esse processo mais lento de corte de juros nos Estados Unidos, isso pode impactar aqui no Brasil, o Banco Central cortando menos o juro até a Selic terminal? Usando a expressão que o presidente Roberto Campos Neto e todos os diretores usam, não existe uma relação mecânica. Mas toda vez que eles usam essa frase, eu fico pensando, se não existe uma relação mecânica, alguma relação existe. Então, é óbvio que o que eles querem dizer é que ele não caiu o juro lá, vai interromper o ciclo de juro aqui, a queda de juro aqui? Não. Mas sim tem um impacto. Uhum. E é bom, assim, começou a aparecer mais em algumas apresentações recentes, tanto do Roberto, quanto do presidente Roberto, quanto de alguns diretores, o diferencial de juros entre o Brasil, entre os seus pares de mercados emergentes e o próprio Estados Unidos. A gente quer juros mais baixos aqui. Acho que todo mundo, seja no mercado financeiro, seja os empreendedores, seja a população, seja o presidente Lula, né? Todo mundo quer juros mais baixos. Acho que o ministro Haddad também quer, com certeza. Eu tenho certeza que o Banco Central também quer, mas precisa ter condições. E a verdade é que hoje, eu tenho usado esse exemplo até de alguns estudos recentes que eu observei, a nossa balança comercial, o câmbio é muito explicado por uma série de fatores, né? Entre eles, balança comercial, investimentos direto, investimento em portfólio. Mas se a gente for olhar o balanço de pagamentos, que é tudo que entra e sai de dólares no Brasil, a balança comercial está muito alta, mas a balança financeira, que diz respeito a quanto desses dólares exportados voltam para o Brasil em reais, é muito menor. O que isso me parece indicar? Isso é uma assumption, né? Uma premissa que a gente está usando. Isso parece indicar que as empresas exportadoras estão optando por manter os recursos, parte dos recursos das suas exportações em dólares. Uhum. Isso basicamente porque o diferencial de juros entre o que os Estados Unidos ou alguns outros países pagam em relação à taxa de juros brasileira está no seu nível mais baixo em décadas. Se a gente for olhar juros reais hoje no Brasil em relação ao México, eles estão muito parecidos, coisa que era impensável alguns anos atrás. E mesmo em juros nominais, se a gente for olhar, não tem uma diferença tão grande do Brasil para países desenvolvidos. Para países emergentes, tem países com um nível de juros mais alto que o nosso hoje, até mesmo aqui na América Latina. Então, não é uma coisa que não querem cair os juros porque estão ali mirando aquela inflação. Tem uma série de outras variáveis, entre elas o diferencial de juros, que pode impactar o câmbio, como a gente está vendo. Está impactando já esse diferencial? Exatamente, já está impactando, né? A gente hoje está gravando, o câmbio está 5,19. Uhum. Claro que tem essa questão da tensão geopolítica e tudo, mas uma parte dessa alta recente do câmbio, de 4,80, que a gente viu, 85, para acima de 5, advém de, acho, uma percepção de juros não tão atrativos, né? Que não trouxe tantos dólares assim como esperado no início do ano, mas também das questões fiscais e todas as preocupações de médio e longo prazo que a gente tem observado recentemente aqui no Brasil. Isso tudo para falar que acho que o juro americano, sim, vai impactar de maneira significativa, né, as decisões do Banco Central brasileiro, e o adiamento da corte de juros lá vai fazer com que talvez o nosso
piso de juros seja um pouco mais alto. Alexandre, aproveitando toda a sua expertise no mercado de ações, falar um pouquinho de setores. Dado esse cenário, talvez mais desfavorável para o real, faz sentido aumentar a posição hoje em exportadoras? Sim, a gente tem feito isso desde março lá na Tenax. Contar um pouco esse filme da nossa carteira aqui para você, Guilherme, para todo mundo estar assistindo. Desde, eu diria, meio de 22, a gente veio aumentando a exposição aos setores domésticos, e esse foi um tema muito presente na nossa carteira, tanto ao longo de 2023, quanto no início de 2024. Ou seja, a gente gostava muito das teses que ganhavam valor de equity, né? A ação valorizava num cenário de compressão de prêmio de risco e de queda de taxa de juros. Essa foi o nosso grande driver, o nosso grande tema das nossas carteiras de ações da Tenax ao longo do ano passado todo. Assim continuamos, tá? Apesar da gente hoje enxergar talvez uma taxa terminal um pouco acima do que a gente achava até 2 meses atrás, o mercado hoje está precificando 10% de taxa terminal. A gente acha alto. Mas eu entendo o mercado está com esse risco, porque o câmbio está subindo, tem um risco geopolítico, mas tudo indica que o Banco Central vai cortar o juro mais uma vez 50 bases na próxima reunião, já sinalizou isso na última ata, depois deve ir cortando de 25 bases em 25 bases, na nossa opinião, até 9,5 hoje. Se isso ocorrer, o que eu acho que é o cenário base, a gente deve ter, sim, uma continuidade de um benefício para as ações domésticas aqui. Até porque elas caíram bastante recentemente. Se a gente for olhar o desempenho de alguns setores importantes da Bolsa, a gente está vendo essa queda bastante pronunciada, e é fácil observar isso quando você olha para o Small Cap Index, por exemplo, que é um índice muito menos pesado em commodities, mais ligado à economia doméstica do que o próprio Ibovespa, que tem um peso muito grande em commodities, com mais de 40% do Ibovespa é composto por ações de commodities, notadamente Petro, Vale, mas tem siderurgia, tem papel e celulose. Então, a underperformance, né, a performance relativa pior do Small Cap Index é uma demonstração inequívoca de que o mercado está vendendo as ações mais ligadas à economia doméstica, e esse tema de queda de taxa de juros, que talvez acho que mais gente estava também colocando nas suas carteiras, hoje é menos forte do que era anteriormente. A gente segue nesse tema principalmente, mas desde março a gente aumentou um pouco de participação, sim, em commodities, a partir do momento em que a gente começou a ver algumas relações risco-retorno mais favoráveis. E aí eu vou citar, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Esse é um papel que ele sofreu bastante ao longo dos últimos meses, mesmo num cenário em que inicialmente o minério vinha num nível de preço muito alto. Houve uma forte correção do preço do minério durante os meses vou falar do mês de março, notadamente, e a gente já está com o minério de volta aí a 116, chegou a bater baixo de $100, né, o minério, e a Vale não reagiu nem quando o minério subiu muito, e depois, quando o minério caiu, a Vale chegou a cair um pouco, né? Está em queda no ano, já está em queda em um ano também. Mas quando eu olho para a DR de Vale, eu olho para o múltiplo, né, de EV/EBITDA da companhia, abaixo de 4, uma DR próxima a $12, com minério, toda vez que chega perto ali em torno dos $100, eu acho que tem um piso razoável olhando para o balanço oferta e demanda da commodity, para o preço marginal de custo de expansão de produção de minério hoje, que é muito próximo a $90, para a grande maioria das produtoras. Então, voltando a falar aqui daquele tema de assimetria, eu acho que a gente vem incrementando um pouco a posição de Vale na carteira, muito nessa ideia de que não tem tanto para cair, na nossa opinião, mesmo num cenário já um pouco pessimista, eu diria, em relação à China. Agora, a gente tem um pouco de PetroRio, né, no setor de petróleo, a gente tem algumas outras pequenas posições. O nosso fundo tem mais ou menos 25 empresas, então
Quando eu falo pequenas posições, são posições de 2%, 1,5%. Em algumas outras empresas menos cíclicas de commodities, vou colocar assim, uma empresa agro, que é a 300, a gente tem posição em Suzano, uma faixa de 2,5%, mas a nossa carteira ainda é uma carteira, como eu falei, voltada para a temática de compressão de prêmio de risco. E aí os setores mais representativos são utilities, também passando por um momento conturbado, né, o setor de setor de distribuição de energia, né, assim como outros subsetores de energia elétrica, e o setor de malls, o setor de shopping centers, que a gente também tem posições relevantes. Esses são os 2 maiores setores da carteira. A gente olha para a nossa carteira na Tenax, para a nossa carteira de ações, e a gente faz uma conta desde o início do nosso fundo, em que a gente tenta atribuir qual é a taxa interna de retorno do fluxo de caixa das empresas que a gente compõe o nosso portfólio, baseado no múltiplo esperado. Então, para cada empresa, a gente tem um múltiplo esperado, né, determinado também pela gente, através de uma série de métricas que a gente mesmo criou, e a gente vai calculando ao longo do tempo quanto é essa taxa interna de retorno do portfólio. E acho que isso é um ponto importante para falar hoje, né? A Bolsa vem performando mal nas últimas semanas. A gente chegou a ter isso no final do ano passado, batendo 17% a TIR em 3 anos. O que isso significa? Que as ações dessa carteira vão rodar 17% ao ano nos próximos 3 anos? Não. Mas que se a gente tiver certo em relação às premissas do nosso fluxo de caixa esperado para as companhias, ela vai ser capaz, ponderado pela participação dentro do fundo, de gerar 17% de retorno para o acionista na média dos 3 anos. Isso foi lá em dezembro. Hoje esse número já está batendo 25%. Isso quer dizer que é bastante, né, em relação à Selic, né? É bastante em relação a um juro real. Ou seja, tem muito desaforo já, na nossa opinião, precificado na Bolsa. Tem muita coisa, na nossa opinião, que ficou barata na Bolsa. Mas só lembrando e sendo coerente com tudo que eu falei até aqui, eu acho que tem um ativo que eu acordo todo dia de manhã e olho para ele, que é o juro de 10 anos dos Estados Unidos. Para a Bolsa reprecificar e a gente voltar a ter uma pernada de alta, né, mais um momento de melhora, estou falando do agregado da Bolsa, né? É necessário que o juro lá caia. Seja pelo motivo do Fed estar caindo, seja também pode ser o juro de longo prazo cair, né? 10 anos a 4,60, não, que é o nível de hoje que a gente está falando, é muito alto. Só o Fed cair também não adianta não. Tem que cair o juro de longo prazo, assim como tem que cair aqui no Brasil o nível das NTNBs. A gente está falando de uma NTNB hoje, né, um título do governo que paga inflação mais 6%, dependendo do vencimento que você está olhando, né? Os vencimentos mais longos estão muito próximos a 6%. Primeiro, eu acho esse um nível quase que insustentável, né? Ainda que a gente tenha batido mais do que isso no ano passado, em alguns momentos do passado também. Mas é muito alto. É difícil bater IPCA mais 6 em qualquer lugar, inflação mais 6 em qualquer lugar do mundo. IPCA mais 6 no Brasil também não é trivial. A gente acha que a gente tem hoje condições, na carteira de ações que a gente tem, né, principalmente com esses setores que eu descrevi aqui, de superar isso. Mas o cenário econômico, principalmente lá fora, e olhando agora para o nosso grande desafio, que é o tema fiscal, precisa melhorar aqui também, para a gente ver essa bolsa arrancando novamente. Essa discussão do Tesouro de 10 anos passa bastante pela questão de inflação, né? De petróleo, perspectiva... Eu acho que passa por isso. O fiscal, ele entra mas também o principal é o fiscal. É o fiscal, que está ruim, né? Olha, a gente estava conversando sobre isso algumas semanas atrás, 2 semanas atrás. Eu acho que a foto do Brasil, se você chegasse para mim há um ano atrás aqui no Vozes do Mercado, me apresentasse uma folha, colocasse assim, o Brasil vai crescer 2,5% em 2024. A Selic vai estar abaixo de 10%. O fiscal de 2024 vai ser 0,7% negativo, né? Um déficit primário de 0,7%. O desemprego vai estar perto do low de muitos anos. Eu assinava embaixo e falava, putz, vai estar tudo bem.
Então, a foto parece boa, mas o problema é o filme. Assim, quando eu olho para frente, quando os agentes de mercado e os agentes econômicos, a gente olha para frente, tem uma deterioração em curso, seja do próprio arcabouço, seja de algumas medidas que estão sendo tomadas, e aí é uma decisão governamental que faz com que essa NTNB esteja 6, não é simplesmente... Tem uma questão que eu acho que é importante comentar também, que é a questão dos títulos isentos. Eu, na minha opinião, e sendo gestor de fundos, eu afirmo, sem medo de errar, que essa competição é muito desleal. Realmente, os títulos isentos tomaram uma proporção no Brasil, né? Estamos falando aqui de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, que tornou quase um vício do investidor. E os investidores podem falar assim, o Silvério está falando isso porque ele é gestor de fundo e está tendo resgate na indústria de fundo. Mas quando eu começo a olhar que uma empresa, mesmo uma empresa AAA, vai emitir um título de crédito, porque uma empresa tem risco de crédito acima, na minha opinião, do governo, que pode imprimir dinheiro. Sim. A NTNB careca, ou seja, sem nenhum prêmio em relação ao título do governo, e ela está emitindo isso porque o tomador final desse crédito, né, o investidor, está fazendo isso porque ele não paga imposto de renda, isso tem tudo para dar errado, na minha opinião. Então, assim, eu não estou aqui fazendo defesa nenhuma de... Eu acho que tem uma distorção no mercado hoje. Uhum. Os spreads dos títulos incentivados, e a gente olha isso, a gente tem uma equipe só para olhar isso lá na Tenax, estão deslocados para baixo. A gente acha, inclusive, que vai ter algum ajuste, não muito significativo, porque esses títulos normalmente têm prêmios de risco menores do que títulos não incentivados, mas é um exagero que a gente está vivendo. Daqui a pouco a demanda vai retrair, e isso vai se ajustar, e eu acho que a gente volta para uma normalidade maior. Mas até isso, na minha opinião, está impactando o mercado de títulos públicos, sim. Porque não é incomum eu ouvir de algumas pessoas, vou pegar um título incentivado e não vou comprar a NTNB do governo, mesmo que tenha 0 de spread, porque eu não vou pagar imposto de renda. Até para o equilíbrio fiscal isso é ruim, né? Então acho que o governo está de olho nisso, né? O CMN está apertando algumas regras para a emissão de novos títulos. Eu acho que seria natural esperar mais apertos do lado do governo em relação a isso. Mas voltando para o tema fiscal, o que está acontecendo é que os movimentos que a gente tem observado são todos numa direção: aumento de gasto e aumento de arrecadação, e não controle de gastos, né? Se os aumentos de gastos estivessem sendo, de certa forma, compensados por uma redução em outros gastos, eu acho que o mercado estaria bem mais equilibrado do ponto de vista de taxas de juros reais de longo prazo. Mas não é essa a direção que a gente está enxergando. Tudo que a gente vê é um reequilíbrio tributário, como o governo tem falado. Existiam exageros em alguns incentivos, acho que sim, isso existia mesmo, mas a gente está vendo um aumento de carga tributária no Brasil. Isso para o PIB potencial de longo prazo é ruim, para o trabalho de nós, gestores de ações, também dificulta bastante, porque a gente passou o ano de 2023 quase todo fazendo calls com advogados tributaristas, para tentar entender como determinadas empresas iam ter seus lucros impactados por mudanças, nem todas que estavam pré-definidas, né? Então, eu acho que faz parte o governo buscar arrecadação, mas o ideal é que ele buscasse arrecadações que a gente chama estruturais, ou seja, que não fossem, a cada ano a gente tivesse que buscar recursos extraordinários, que é o que a gente está vivendo. E talvez isso, na minha opinião, explique de uma maneira muito mais forte do que a inflação, de uma maneira muito mais forte até do que o cenário externo, um nível de spread de NTNB tão alto quanto a gente está vendo nesse momento no Brasil. E Alexandre, aproveitando que você tocou no tema PIB potencial, enfim, tem uma discussão no mercado de que talvez esse PIB potencial teria crescido nos últimos anos, né? Dado, enfim, todos os erros de projeções, sempre superando as estimativas de crescimento, né? Pro
o Brasil. Eu queria entender se você compartilha desse pensamento que teria crescido e se sim, esses aumentos de impostos, né, teria capacidade talvez de retrair esse PIB potencial para talvez um patamar anterior. Essa é uma pergunta difícil que gente boa ainda não sabe responder, nem mesmo o Banco Central. Mas pelo cheiro, assim, né, que eu acho que tudo indica que daqui a alguns anos a gente vai chegar a essa conclusão, que sim, a gente subiu o PIB potencial um pouco, principalmente por algumas reformas que foram realizadas, principalmente a partir de 2016 até meados de 22, 21. Tivemos pandemia no meio do caminho, acho que atrapalhou bastante. Independente de quem estivesse ali naquele momento, as prioridades mudaram. Ano passado a gente teve, só lembrando, né, em 2019 a gente teve uma reforma da Previdência, antes disso uma reforma trabalhista no governo Temer, depois uma reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Ano passado a gente teve uma reforma tributária no governo Lula. Então, assim, a gente está avançando. Não na velocidade que eu acho que é necessária, na velocidade importante, principalmente num ponto que eu acho que seria decisivo para mudar nosso PIB potencial, que é a produtividade. E aí produtividade não vem com uma reforma, não vem da noite para o dia, né? Às vezes pode levar uma geração, porque passa por questões de educação, mas não fica só na educação, fica também na parte de logística, na parte tributária, que mal ou bem a gente fez a reforma, mas tem uma série de ajustes para serem feitos ao longo de, às vezes, 20 anos, né? Então, leva tempo para o PIB potencial mexer. Mas a minha sensação, a sensação térmica que está dando para todos os economistas é que a gente mexeu um pouquinho, ainda que não o suficiente, mas mexeu um pouquinho esse PIB potencial. Eu não acho que a gente já tem retrocesso suficiente para dizer que a gente recuou. A gente mal bem tem aí ainda um equilíbrio meio que instável em alguns aspectos, mas a gente tem um equilíbrio entre executivo e legislativo, em que o legislativo tem contribuído, e eu acho que o ministro Haddad reconhece isso, com pautas importantes econômicas, né, que é onde a legislação acaba se impondo. Eu acho que estou sentindo falta de novas reformas, acho que todo mundo, mas eu entendo também que tem um tempo político, né? Esse é um ano de eleição, é um ano ainda de votar bastante coisa relacionada à reforma tributária do ano passado, mas o PIB potencial não é o que a gente precisa, na verdade, né? Está bem abaixo do que a gente precisa. Quando a gente olha para a formação bruta de capital fixo, que é investimento, ainda é um número baixo. O Brasil, para sair da situação de um crescimento bem, para dizer o mínimo, moderado, talvez fraco, e que voltássemos a ter um crescimento muito grande, não é caindo juro na marra, não é fazendo parafiscal, sem dúvida alguma, fazendo reformas, melhorando a produtividade. Isso leva tempo. E, Alexandre, na hora que você comentou sobre os setores, né, você colocou o setor de shoppings, né, como uma das principais alocações. E isso passa um pouco da visão macro sobre o país, talvez uma perspectiva de um crescimento mais forte? Eu acho que o nosso processo de investimento lá na Tenax passa sempre pela combinação macro e micro. Então, por mais que a gente adore e conheça muito as empresas no detalhe, através da nossa equipe de análise de empresas, é muito importante a gente contextualizar aquele cenário micro com o que está acontecendo na economia. O setor de shoppings tem bons ativos. Acho que as 3 empresas maiores, né, de shoppings listadas em bolsa são empresas líderes, são empresas bem administradas. Nossa preferência hoje fica em Iguatemi e Allos, que é a antiga Aliança Sonae. E se a gente for olhar do ponto de vista de valuation dessas empresas, a gente, tanto quanto a gente compara com o cenário de taxa de juros, mas principalmente do ponto de vista de resultados operacionais, a gente tem várias evidências que essas empresas estão num momento muito favorável. Seja
pelo NOI, que a gente chama, né, que é o Net Operating Income, que é o resultado operacional dessas companhias, seja quando a gente olha alguns deals que estão acontecendo, e você compara o preço dessas ações com alguns deals que estão saindo no mercado de fundos imobiliários, por exemplo, comprando pedaços de alguns shoppings num nível de valuation muito mais alto do que essas empresas estão apresentando na bolsa. Então, assim, você tem o mundo real, como eu falo, né, que é olhar para o resultado da empresa, e também tem sinais de leituras paralelas ao que é o valuation da companhia, que mostram que essas empresas estão muito descontadas, seja em níveis históricos, seja em níveis que estão saindo operações de mercado que estão sobrevalorizando ativos até piores do que Iguatemi, Allianz e, de certa forma, a Multiplan, que também é uma bela empresa, mas a gente não tem na nossa carteira, tem nos seus ativos. Então, a gente está muito confortável, seja pelo cenário macro, seja pelo valuation micro dessas empresas. De certa forma, essa avaliação macro, ela também se expande para o setor de varejo mesmo, talvez vestuário, até varejo de eletrodomésticos? Essa é uma ótima pergunta. A gente prefere shoppings. Talvez por tudo que eu falei no início da questão do imóvel mesmo. Não, até da dificuldade que foi 2023 de você avaliar algumas companhias à luz de reonerações, de questões tributárias. A gente tem alguma exposição em varejo, mas não varejo vestuário em si. A única empresa que a gente tem de varejo vestuário é uma Small Caps, que é a Track and Field, que tem um operacional assim, que está indo muito, muito bem. Mas tudo que é dependente, mesmo no vestuário, de algum tipo de crédito, e aí vindo para o teu ponto também sobre eletrodomésticos, a gente está evitando nesse momento. Então, a gente gosta um pouco de varejo alimentar, que tem aí algumas opções na bolsa, e de alguns cases específicos de varejo, mas a gente prefere navegar esse cenário, tanto de compressão de prêmio de risco, de juros que eu falei, e de consumo, através de shoppings, do que de empresas específicas de varejo. E, Alexandre, de utilities, como que é a minha posição? Sempre tem aquela comparação, né, com quanto está dando a NTNB e quanto que está dando ali a taxa interna de retorno. Conta um pouquinho sobre esse setor. Até tem a questão do preço de energia, né, que estava baixo, enfim. Fala um pouquinho da tese. Olha, a nossa preferência hoje está em distribuidoras. Essas distribuidoras, notadamente Equatorial, um pouco de Energisa, e a gente tem uma posição numa companhia que é integrada, que a gente chama, né, que tem distribuição, geração e um pouco de transmissão também, que é a Copel. Ainda que bastante desbalanceado entre esses três setores. Distribuição acho que é o grande tema da nossa carteira, portanto. E aí é interessante você perguntar sobre a questão da taxa interna de retorno desses ativos em relação à NTNB. Há muito tempo a gente não via taxas internas de retornos reais nos fluxos dessa companhia. Essas companhias a gente consegue. A gente até escreveu uma carta, convido a todos quem está nos assistindo a entrar nas nossas mídias sociais e olhar a carta que fala sobre formação de preço de energia no Brasil. Foi uma carta, extensa a carta, bastante densa, de um setor bastante complexo, mas acho que a gente tentou ali exemplificar como que a gente executa a nossa análise setorial e de algumas empresas. E foi um trabalho tanto do Adriano, Thiago, que é o nosso Head Research, bem como o Murilo, que é o nosso analista de utilities, que ficou muito legal, fiquei muito orgulhoso deles. E nesse aspecto, a gente olha para uma Equatorial, por exemplo, que em determinados momentos, só lembrando, né, Equatorial talvez seja a empresa, se você plotar um gráfico da Equatorial de longo prazo, é a maior compounder, né? Ou seja, é a empresa que mais compôs resultado e o preço das suas ações refletiu esse aumento constante de lucro nas últimas décadas no Brasil. É uma empresa assim, impecável na sua alocação de capital. E em determinado momento a Equatorial chegou a ter a sua taxa interna de retorno dos seus fluxos de caixa abaixo da NTNB. Ou seja, se a NTNB hoje está 6, era como se fosse IPCA mais 5,5.
5,60. Hoje, quando a gente olha para o fluxo de caixa da Equatorial, na nossa conta, ela voltou, recentemente que ela voltou a cair, acima de 10%. Ou seja, é o contrário, ela está com NTNB mais 400 basis points, né, de prêmio de risco. É muita coisa para uma empresa que tem essa qualidade de alocação de capital. Energias é acima disso, Copel é próximo a isso. Ou seja, a gente tem muitas oportunidades na nossa visão num setor que, claro, tem questões regulatórias que fazem impacto nesses papéis, mas que tem muita gordura na nossa visão. E hoje as maiores posições desse setor estão concentradas nesses 3 papéis que eu citei, notadamente Equatorial e Copel principalmente. Copel está abaixo do preço da oferta, uma empresa que está fazendo um trabalho pós-privatização primoroso de melhora de resultados, de eficiência. Então, é o que eu falei, assim, aparentemente a Bolsa está dando uma realização forte agora, né? Tá dando aquela sensação ruim de a gente estar vendo o estrangeiro saindo, não está vendo fluxo para fundos de Bolsa, mesmo quando você olha o interesse do investidor em Bolsa está baixo. Eu olho o copo meio cheio nessa hora, tipo o seu. A gente pode estar chegando perto de um nível de preço e o valuation das companhias mostram isso, né? Citei aqui Shops, citei Utilities, que tem muita coisa ruim precificada. Inclusive uma taxa de juros nesse patamar, porque achar que não está no preço das ações a taxa de juros, assim, tudo se comunica, né? Tanto a taxa de juros lá fora, a taxa de juros aqui dentro, a taxa de juros real aqui dentro, que é a NTNB. Então, eu tendo a achar que a gente está num bom ponto em relação ao micro das companhias que a gente investe, ao macro ainda muito complicado, ainda mais depois dessa deterioração geopolítica que a gente teve no fim de semana, mas acho que para o investidor de longo prazo, para o cara que vai olhar, para a pessoa que vai olhar 2 anos, 3 anos, não estou falando 5, 10 anos não, tá? Estou olhando 2, 3 anos, que é o mínimo para um investimento em bolsa. Eu acho que tem belas empresas a preços bem atrativos. O próprio índice hoje, o Ibovespa, na sua opinião, tá barato? Eu acho que sim. Eu prefiro outros nomes, né? A gente não citou aqui, mas, por exemplo, um dos papéis mais... Eu falei de Vale, né? E Petrobras, por exemplo, é um papel que a gente não tem na nossa carteira hoje. Foi um grande papel ao longo dos últimos meses e no ano passado o grande destaque da Bolsa. Acho que ela conseguiu entregar resultados e distribuir dividendo para os acionistas que justificaram uma performance estelar desse papel ao longo dos últimos anos. Quando eu olho para frente, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ter previsibilidade em relação a alguns temas muito importantes em relação à Petrobras. Não só no que diz respeito à distribuição de dividendos, mas da própria política de preço. Que existe uma política de preço em curso. É óbvio que essa política de preço requer da administração até uma responsabilidade fiduciária para implementá-la, mas a gente está hoje numa situação em que a Petrobras já devia ter aumentado a gasolina há algumas semanas, eu diria, e eu não sei se vai acontecer. Eu acho que tudo isso combinado cria um grau de incerteza adicional em relação ao ano passado bem maior nesse momento para a Petrobras. Até por isso a gente está fora. Só nas privadas, né? Só nas privadas. PetroRio é a nossa principal posição no setor de petróleo. Legal. Alexandre, as perguntas que eu tinha eram essas mesmo. Assim, da minha parte, não tem nada. Tem algum tema que você gostaria de entrar em mais detalhes? Olha, eu acho que a gente está vivendo esse momento que eu falei, né, de um aumento de incerteza de curto prazo. E olhando para o Brasil, essa preocupação com o filme, né? Mas normalmente, ao longo dessas décadas, vou colocar, né, de experiência, não tem almoço grátis, né, como falam por aí. Nesses momentos de maior incerteza que é onde surgem as oportunidades. Então, seja numa NTNB a 6%, seja numa Equatorial a 10% de TIR, num Iguatemi, né, num nível de valuation em termos de múltiplo para o fluxo de caixa descontado que ele tem hoje. Então, eu acho que o investidor com uma visão, como eu falei, de médio e longo prazo, ele tem, sim, oportunidades interessantes no Brasil. Eu acho que a gente
está passando por um momento em que o Brasil está subrepresentado na carteira dos investidores internacionais, a Bolsa está subrepresentada na carteira dos investidores locais. Tudo conspira, na minha opinião, para que em algum momento ao longo dos próximos meses as pessoas voltem a olhar para esse ponto que a gente está hoje como uma oportunidade. Uhum. Maravilha, Alexandre. Queria agradecer por ter aceitado o convite, participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você, obrigado a todos aqui que aguentaram a gente até agora. Foi um prazer também apresentar o programa aqui com o Alexandre, você que assistiu. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.